Todo homem que se preze deve defender sua honra e não se tornar um trapo. Acredito que você precisa lutar por sua honra e dignidade. A infidelidade da minha esposa deixou uma marca profunda em mim. Eu tinha sede de vingança, que ficava mais forte a cada dia. Eu queria que a justiça prevalecesse, mas, por outro lado, não queria deixar as emoções tomarem conta de mim, mas falhei. Meu nome é Dave e eu gostaria de compartilhar uma pequena história explicando por que estou sentado na minha cozinha às 14h31 dia de semana, um horário em que normalmente estaria no trabalho. Veja, sinto-me compelido a prestar contas dos 4 telefonemas e da única mensagem que fiz durante as 2 horas que estou aqui até agora. Cerca de 1 hora e 45 minutos gastos contemplando e 15 minutos tomando medidas que poderiam potencialmente interromper inúmeras vidas. Veja, com licença, tem alguém na porta. Oh, olá, querida. Onde está Fiona? Liguei para Stuart e ele chegou em casa mais cedo. Ele vai buscá-la no jardim de infância e cuidar dela até eu voltar. Linda, eu já mencionei isso antes, mas vou dizer de novo. Ele é um cara fantástico. Eu sei que é costume um pai ser cauteloso com seu genro, mas você escolheu tão sabiamente que não consigo deixar de gostar dele. Minha filha deu um leve sorriso ao meu comentário. Nós compartilhamos um senso de humor similar. Você já informou o Pat, pai? Não, seu irmão está no mar no momento. Vou mandar um e-mail para ele mais tarde. Tudo bem, pai, estou aqui para você. Você sabe disso. Sim, obrigada, querida. Ficamos em silêncio por um tempo. Por que ela faria isso com você, pai? Não sei, querido, mas por que ela não disse nada? Na verdade, ainda não falei com ela, então ela ainda está. Sim, observei enquanto o olhar preocupado da minha filha se voltava para a escada que levava ao quarto principal. Eu só queria esperar para que ela pudesse explicar a todos nós por que ela fez isso ao mesmo tempo. Todos nós? Sim, convidei mais alguns convidados. Eles devem chegar em breve. Qual é seu plano? Apenas o necessário para que eu sobreviva a isso. Então você já tem um plano? Sim. Mas isso não depende do motivo dela? Por quê? Os fatos falam por si. O motivo é irrelevante. Mas ela pode ter sido coagida. Confie em mim, se você tivesse testemunhado o que eu fiz e ouvido o que eu ouvi, você saberia que ela não estava sendo coagida. Linda me encarou por um momento. Eu pensei que você estava lidando bem com isso, mas agora eu vejo que você não está, está? Não, eu me virei, protegendo minha filha de testemunhar as lágrimas do pai. O que devo fazer? Ela perguntou. Siga sua consciência. Minha opinião sobre você não mudará independentemente de sua decisão, respondi. Obrigada, pai. Alguma ideia de por que a mamãe faria isso? Ela perguntou. Não tenho a mínima ideia, querida. Eu acreditava que nosso casamento era sólido até esta manhã, admiti. O que aconteceu esta manhã? Ela pressionou. Bem, sua mãe nunca foi boa em esconder as coisas. Depois de 27 anos juntos, conheço bem suas rotinas. Ela toma banho todas as manhãs, lava o cabelo às terças e sextas e passa um tempo consistente se arrumando. Mas esta manhã, ela ficou no banheiro por muito mais tempo do que o normal. Quando a examinei, notei que ela não estava usando suas roupas de trabalho habituais. Quando perguntei sobre seus planos, ela mentiu, dizendo que era apenas um dia normal. Mas seu comportamento era excepcionalmente calmo. Foi quando eu soube que algo estava errado, expliquei. O que você fez então? Ela perguntou. Eu me virei, ele disse. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e estacionei perto. Planejei segui-la quando ela saísse, mas ela não foi a lugar nenhum. Fiquei parado até o cara com quem ela trabalha na imobiliária aparecer por volta das 11h30. Entrei furtivamente, confirmei minhas suspeitas e então contemplei meu próximo passo. Depois disso, fiz alguns telefonemas. E aqui estamos. Você notou algum sinal antes de hoje, pai? Quero dizer, algo suspeito? Sempre pensei que vocês dois eram sólidos. Não, querida, nada mesmo.
Até onde eu sabia, estávamos apaixonados, planejando trabalhar mais alguns anos e depois nos aposentar felizes juntos. Pai, preciso perguntar. Você já? Nem pense nisso, linda. Não, eu nunca traí sua mãe. Eu nunca desrespeitei uma mulher assim na minha vida. Mesmo quando nossa vida íntima diminuiu alguns anos atrás, eu simplesmente lidei com isso. O quê? Vocês dois não têm intimidade há 2 anos? Isso mesmo, sua mãe não era muito expressiva sexualmente. Ela alegou que não gostava muito disso. Claro, parecia que ela fez no começo, mas começar se tornou o problema. Quando ela chegou à menopausa, 2 anos atrás, qualquer faísca que eu costumava ver simplesmente desapareceu. Então, encontrá-la hoje, sabe, deve ter sido difícil. Desviei meu olhar, permitindo que sua intensidade de aço transmitisse meus sentimentos. Naquele momento, houve outra batida suave na porta. Abri e encontrei meu sogro esperando do lado de fora. Entre, obrigado, Dave. Onde ela está? Ela está lá em cima, no nosso quarto. Tudo bem. Preciso ver por mim mesmo. Eu entendo. Sinta-se à vontade para prosseguir, senhor. Só tente não perturbá-la, por favor. O idoso subiu as escadas e retornou 1 minuto depois, visivelmente envelhecido mais do que apenas 1 minuto. Ele caiu numa cadeira. Servi-lhe um uísque, que ele bebeu de uma só vez. Não acredito que ela te trairia assim. Ela viu o quão destroçado você ficou quando sua noiva anterior te traiu. Ela te ajudou a passar por tudo isso. E não só isso, ela sabe a dor que eu passei quando a mãe dela foi embora com aquela pessoa desprezível, abandonando a mim e as crianças. Sinto muito. Tenho que ir embora. Acho que uma mulher também não deveria testemunhar as lágrimas do avô. Eu o acompanhei até a porta. Linda parecia querer se juntar a nós, mas gesticulei para que ela ficasse para trás. Eu queria que o senhor idoso preservasse qualquer dignidade que lhe restasse. Ele ficou na varanda, segurando meus ombros para estabilidade. Faça o que precisa ser feito, filho. Mas sem altercações físicas, tudo bem? Eu não suportaria testemunhar isso. Não se preocupe, pai. Não vou machucar sua filha, mas quanto ao resto. Sinto muito pelo que vou fazer. Um homem deve fazer o que um homem deve fazer. Ele me encarou por um tempo, então assentiu. Ele voltou para o carro e foi embora lentamente. Um homem quebrado. Liguei para o filho dele, irmão da minha esposa, e sem entrar em detalhes, o convenci a visitar o pai para obter apoio. Eu estava desligando quando ouvi a descarga do vaso sanitário. Olhe para Linda. Isso parece uma forma de coerção para você? Não, pai. Como você consegue suportar ficar aqui? Por que não sobe e confronta o idiota? Bem, não é simples, querida. Eu tenho essa habilidade de me desligar das emoções. Eu meio que consigo me desconectar de todos os sentimentos, sabe? Ah, então foi daí que eu herdei? Então por que se colocar nisso? Por que não subir e intervir? Jogar a mulher para fora? Bem, tem mais uma pessoa esperada. Bem na hora, houve outra batida na porta. Abri e encontrei uma mulher razoavelmente bem apresentada, alguns anos mais nova que eu. Surpreendentemente, ela tinha um menino e uma menina adolescentes com ela, aparentando estarem no meio ou no final da adolescência. Sr. Brown, é? Sim, por favor, me chame de Dave. Eu sou Jane Smith e esses são meus filhos, Robert e Sarah. Eu os peguei na escola. Se o que você diz é verdade, eu os queria aqui, mesmo que por nenhuma outra razão, a não ser para entender que foi o pai deles que destruiu nossa família. Cumprimentei Robert com um aperto de mão firme, me surpreendendo com sua força. Então apresentei todos a Linda. Você mencionou ter evidências, Dave. Em resposta, caminhei até as calças apoiadas no braço do sofá e peguei uma carteira. Passando-a para Jenny, ela abriu e examinou a carteira de motorista, uma lágrima escapando de seus olhos. Parecia que ela tinha se agarrado à esperança de que minha ligação telefônica fosse um engano.
Sua expressão ficou dura. Então, Dave, onde eles estão? Em vez de responder, gesticulei pedindo silêncio pressionando um dedo nos lábios. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo os murmúrios e os passos arrastados. Droga, você ainda não os confrontou? Não, pensei que seria melhor se enfrentássemos isso juntos. Capturei algumas imagens e instalei um gravador de voz embaixo da cama. Podemos agir agora, se você estiver pronto. Talvez as crianças devessem esperar até que as coisas se acalmem. Concordo. Só um momento, no entanto. Tenho um chaveiro pronto para trocar minhas fechaduras. Queria ter certeza antes de dar sinal verde. Não é a primeira vez, honestamente. Ele é um pequeno idiota de fala mansa. Linda e eu esperamos enquanto ela chamava o chaveiro e seu advogado, autorizando os dois. Para distrair as crianças dos sons, nos envolvemos em uma conversa sem sentido. Jenny endireitou os ombros. Tudo bem, vamos fazer isso. Jenny, Linda e eu subimos as escadas enquanto as crianças ficaram lá embaixo, esperando nosso sinal. Depois que Jenny espiou cautelosamente pela porta, fiz sinal para os outros ficarem escondidos e entrei no quarto. De pé ao pé da cama, observei com desgosto. O que nunca vou esquecer é a cena da infidelidade da minha esposa. Eu estava assistindo passivamente. Quando ela rolou de costas, nossos olhos se encontraram, e sua expressão mudou para choque seguido por um grito. Seu amante, notando sua reação, também olhou em minha direção. Ele começou a se levantar, eles parecem ridículos. No entanto, quando ele se levantou, ele parou, encontrando meu olhar com uma crescente sensação de medo por sua segurança física em um futuro próximo. Isso mesmo, você é um pedaço de merda. Posso ser maior, mais feio e, acredite, muito mais bravo do que você. Por que você simplesmente não rasteja de volta para a cama e cobre você e minha ex-esposa? Ele era inquestionavelmente obediente na cama, entre outras coisas. Em pouco tempo, eles estavam deitados um ao lado do outro, sob as cobertas. Observei a transição na expressão de Tracy de choque para desafio. Deixei que ela falasse primeiro. Dave, eu quero o divórcio. Eu me apaixonei pelo Joe, o cara aqui. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Nós íamos te contar amanhã. Está tudo bem, minha querida esposa. Eu tinha a sensação de que eventualmente descobriria que o nome dele era John Smith, certo? As expressões deles revelavam o choque. Não foi a decisão mais sábia deixar a carteira no bolso da calça lá embaixo, idiota. Tracy, só por curiosidade, por que você decidiu terminar nosso casamento assim? Você devia saber que te pegar traindo me destruiria. Finalmente, detectei um pouco de vergonha no rosto dela. Sinto muito, David. Não conseguimos evitar nos apaixonar. Eu entendo, querida. Mas você poderia ter se abstido de colocar a carroça na frente dos bois. Você poderia ter evitado dormir com esse idiota antes de anunciar que queria o divórcio, não é? Sinto muito, David. Eu só queria ter certeza de que John e eu éramos compatíveis, sabe? Não queríamos que você nos pegasse. E se ajudar, essa foi a primeira vez. O quê? Testando o novo modelo, por assim dizer? Experimentando para ver se ele se encaixa? Não seja vulgar, David. Não quero que nosso casamento acabe em uma briga. Não podemos simplesmente nos separar como amigos? Isso quase rompeu minhas defesas mentais. Presumo que na intensidade do momento ela recitou um discurso pré-preparado para amanhã. Você deve estar brincando comigo. Você está deitada na minha cama com outro homem e quer terminar as coisas como amigos. Não vai acontecer. Nós travamos os olhos até Tracy desviar o olhar. Decidi que era hora de quantificar a dor. Seu pai queria que eu transmitisse o quanto ele está decepcionado com você. Ele esperava que você não se tornasse como sua mãe. Você realmente não fez isso? O rosto de Tracy empalideceu. Eu fiz. Estou surpreso que você não o tenha visto. Ele estava aqui há menos de meia hora. Por quê? Porque eu queria que você sentisse a dor que eu tenho sentido desde que aquele idiota apareceu.
Não sei o que as crianças vão fazer com tudo isso. Oh meu Deus, Dave, por favor, não envolva as crianças, por favor. Sinto muito, querida, é tarde demais. Naquele exato momento, Linda surgiu à vista pela porta. Ao perceber o movimento, Tracy soltou um grito antes de rapidamente enterrar o rosto sob os lençóis. Nem tente se esconder, mãe. Negação não funciona com avestruzes e não vai funcionar com você também, veio o comentário severo. Tracy permaneceu escondida sob os lençóis, emitindo apenas gemidos abafados. Sua companheira de cama parecia visivelmente desconfortável. Quando papai me ligou, eu queria acreditar que você não tinha feito isso com ele. Mas agora, vendo você assim, eu entendo por que ele estendeu a mão. Se eu não tivesse testemunhado isso eu mesmo, eu poderia ter implorado para ele te perdoar. Mas agora eu sei que isso está fora de questão, o orador continuou. A sala caiu em silêncio, quebrado apenas pelo som de soluços profundos. Bem, se você não tem nada a dizer, mãe, eu direi tudo. Você não vai ficar de babá da sua neta neste fim de semana. E se mantê-la longe de sua influência tóxica significa cortá-la completamente, então considere-se afastado dela para sempre. Um lamentável não veio debaixo dos lençóis. Linda começou a chorar também. Você deveria ter visto o rosto do vovô antes. Você o destruiu completamente. Ela tentou fugir, mas eu a segurei e a abracei. Ela se livrou e correu escada abaixo. Pouco depois, o som da porta da frente batendo ecoou pela casa. Demorou alguns minutos até Tracy retornar, com os olhos inchados de lágrimas. Por que você fez isso, David? Por que você não experimentou nem uma fração da dor que eu senti, Tracy? Você não sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado e pisoteado, mas você sentirá, eu prometo isso a você. Estou cansado de fingir, saiam da minha casa, vocês dois. O desafio de Tracy brilhou em seus olhos mais uma vez. Se alguém vai deixar esta casa, será você. Eu utilizo a procuração que você me concedeu, apenas no caso de algo acontecer com você, para transferir a escritura da propriedade somente para meu nome. A intensidade de sua própria voz pegou Tracy desprevenida, até mesmo a surpreendendo. Era evidente pela minha expressão que sua confissão de mais uma traição só tinha alimentado minha raiva ainda mais. Ela percebeu que estava moralmente se enterrando em um buraco mais profundo. No entanto, rapidamente recuperei a compostura. É peculiar como notícias chocantes eventualmente anestesiam a dor quando ela atinge um certo limite. Eu tinha atingido esse limite 2 horas atrás. Como você planeja administrar a hipoteca, Tracy? Você acha que não descobrimos, David? Entre meu salário, comissões e a renda de John, nós administraremos muito bem. Qual salário, Tracy? Seu chefe, Sr. Johnson, queria que eu informasse a vocês dois que vocês estão demitidos. Ele mesmo teria informado, mas parece que seus telefones estão desligados. Bem moralista, ele não gostou de 2 indivíduos casados como você traindo durante o horário de trabalho. Você não contou a ele, Dave, por favor, me diga que não contou. Sim, enviei a ele algumas fotos encantadoras também. A companheira de Tracy no final da cama falou, como você sabia que eu era casado? Carteira de motorista, lembra? Lista telefônica, uma ligação rápida, fácil. Sua esposa é Jenny, tem cerca de 1,68 metros e tem um cabelo ruivo bonito. Crianças, Robert e Sarah, parecem ser boas crianças. Diga-me, você estava planejando traí-los assim como essa mulher estava planejando me trair? Por favor, Sr. Brown, não conte a minha esposa. Por que não? Você já não esvaziou todas as suas contas bancárias, se preparando para navegar em direção ao pôr do sol com minha esposa? Ela ia levar a casa, deixe-me contar a ela gentilmente, por favor. Ela não merece isso, Eu ainda me importo com ela do meu jeito, ela não deveria ter que descobrir assim. O que não merece descobrir como eu descobri, você quer dizer? Sim, você está certo. Infelizmente, é tarde demais. Não precisei me virar para saber exatamente quando Jenny e seus filhos entraram na sala. A expressão no rosto dele contou toda a história. Não tinha preço.
É tarde demais, meu querido marido. Sempre serei grata ao Sr. Brown aqui por trazer isso à minha atenção. Só para você saber, as evidências que ele está fornecendo devem ser suficientes para ativar o acordo pré-nupcial que assinamos da última vez que eu o perdoei. O olhar de Tracy mudou para seu parceiro na cama. Em meu estado de distanciamento, ponderei preguiçosamente o motivo. Seria porque ele era um trapaceiro habitual? Ou seria a percepção de que seus planos financeiros estavam arruinados? As fechaduras da minha casa já deveriam ter sido trocadas. Se você quiser vir amanhã de manhã para pegar seus pertences, eles estarão na caçamba que pretendo alugar esta tarde. Durante todo esse desabafo, John só conseguia olhar para os próprios pés, com uma expressão de horror no rosto. Mais tarde, descobri que foi ele quem inicialmente perseguiu Tracy, embora o test drive tivesse sido ideia dela. Sua intenção era confessar a esposa e a família no dia seguinte. Ele olhou tristemente para a esposa e brevemente para os filhos, mas não conseguiu sustentar o olhar deles. Jenny, embora perdendo o controle, se recompôs brevemente. Bem, crianças, se vocês já se perguntaram como é a aparência de um traidor, agora vocês sabem. Tracy se encolheu sob o olhar combinado deles. Jenny agarrou as crianças e saiu furiosa. Aproximei-me da cama e me dirigi ao casal com desprezo. Apenas saiam da minha casa. Vocês não têm ideia da raiva que estou sentindo agora. Estarei de volta em cerca de 2 horas, e espero que vocês dois já tenham ido embora quando eu retornar. Tracy, nem pense em tentar me enganar. Se fizer isso, suas chances de um final feliz, não, suas chances de sobrevivência, vão de escassas a meio-dia. Entendeu? Um olhar para minha expressão transmitiu a gravidade das minhas intenções para eles. Corri atrás de Jenny e os interceptei antes que eles partissem. Combinamos de nos encontrar em um café. O que fizemos? Nós nos confortamos e guiamos as crianças pelo processo que se aproximava. Robert demonstrou uma maturidade muito além de sua idade ao consolar sua irmã chorosa. Eu desejei profundamente que o pai dela pudesse testemunhar a angústia de sua filha. Entreguei meu cartão de visita a Jenny e estendi qualquer assistência que eu pudesse oferecer. Nós nos separamos em termos amigáveis, eu acredito. A semana seguinte provou ser extremamente difícil. Sim, sou capaz de compartimentar emoções em tempos de crise. No entanto, isso apenas adia a dor em vez de eliminá-la. Apesar de estar ocupado com trabalho e questões legais, a agonia persistiu. Os advogados demonstraram grande interesse em minhas evidências, especialmente no gravador de voz que descobri embaixo da cama. Ele capturou conversas em que o casal adúltero planejou meticulosamente confiscar a maioria dos bens conjugais de ambas as famílias. Tracy racionalizou isso como seu direito devido à minha renda mais alta. Embora o divórcio normalmente assuma uma divisão igualitária de bens, meu advogado me informou que os juízes poderiam se desviar dessa norma, particularmente quando apresentados com evidências de fraude premeditada. Linda insistiu em ouvir as gravações também. Nós dois ficamos chocados com a malícia calculada de sua mãe. Linda até ligou para a mãe pedindo uma explicação, mas não recebeu nada que a convencesse do contrário. Mantive uma atitude composta pelo bem de Linda e projetei força para meu filho quando ele ligou. Mas, internamente, eu estava lutando. Depois do show, o fim de semana seguinte trouxe uma surpresa agradável. Jenny me ligou. Ela expressou sua alegria em cuidar do próprio gramado, mas confessou não ter a mínima ideia de como operar o cortador de grama. Depois de dar algumas aulas a ela no domingo e lidar com algumas outras pequenas tarefas de manutenção, fui gentilmente convidado a ficar para o jantar. Conforme continuamos nossa conversa até altas horas da noite depois de colocar as crianças para dormir, o tom mudou. Como você está se segurando, Jenny? Perguntei. Assim como se pode esperar, Dave, ela respondeu. Obrigada por perguntar. Sinto que estou me preparando mentalmente para isso há anos. No fundo, eu sabia que era inevitável. Minha equipe jurídica descobriu seus planos para nossas finanças e os frustrou. Eu não conseguia acreditar que ele estava tramando nos deixar quase na miséria. Meus advogados me garantem que eu vou ficar com a casa, receber pensão alimentícia e reivindicar 90% dos bens,
tudo graças às suas evidências e ao acordo pré-nupcial. Que bom que pude ajudar, Jen, eu disse. O meu mencionou um resultado semelhante, mas com apenas uma fração dos bens. Ele apareceu há 2 dias implorando por misericórdia, Jenny continuou. Suponho que seus advogados o informaram sobre a dura realidade e o pensamento de ruína financeira o aterrorizou. Eu o mandei embora. Minha única preocupação agora é o impacto nas crianças. Sarah está em uma idade em que pode prosperar sem uma figura paterna, mas me preocupo com Rob. Eu entendo, Jen, assenti. Na idade dele, um garoto realmente se beneficia de uma influência masculina positiva. Tenho pensado nisso. Posso intervir? Ficaria honrado em fazer parte da vida de Rob e oferecer qualquer apoio que puder. Jenny ficou em silêncio por um momento, visivelmente em conflito. Percebo que sua situação pode ser delicada agora, Dave, ela começou cautelosamente. Não tenho certeza de como. Não se preocupe, Jen, interrompi. Apoiar Rob é tudo o que estou oferecendo neste momento. Testemunhei o alívio passar pelo rosto dela enquanto nos aprofundávamos nos detalhes por um tempo. E você, Dave? Você está bem? Não tenho certeza, Jen. Ainda estou incrivelmente confuso, não entendo o que fiz para ganhar tanto ódio dela. Vê-la com seu John simplesmente me destruiu. Isso me fez questionar minha própria masculinidade. Eu era realmente tão inadequada? Eu simplesmente não consigo entender. Arruinar os relacionamentos dela com os filhos, o pai, provavelmente nossos amigos em comum, e fazer com que ela fosse demitida, simplesmente não parece o suficiente de alguma forma. Eu ainda me sinto incompleta. Entendo completamente seus sentimentos, Dave. Jenny olhou para mim por um tempo, claramente contemplando suas próximas palavras. Finalmente, ela falou. Você sabe o que precisa fazer para recuperar seu senso de si mesmo, certo, Dave? Jenny se inclinou, seus olhos firmes. Sim, eu sei, Jen. Ótimo. Até onde você está disposta a me deixar ir, Jen? Sua voz agora tinha a mesma determinação. De fato, o inferno não tem fúria como uma mulher desprezada. Vá tão longe quanto precisar para se livrar desses demônios, Dave. Você é uma pessoa boa demais para deixar que a dor persistente dite sua vida. Deixe tudo sair, Dave. Tudo bem. Vou precisar de um álibi. Você terá um, acredite em mim. Depois que ela compartilhou seu plano de álibi comigo, nós compartilhamos uma risada gostosa que eu precisava desesperadamente. Retomando nossa conversa, parecia que estávamos apenas na metade. E você, Jen? Você sente vontade de vingança contra Tracy? Nossa, não, eu sei o quão falastrão ele pode ser. Sua pobre esposa nunca teve chance. Quase sinto pena dela. Nós nos separamos como amigos e ela prometeu discutir com Rob se ele estaria interessado em me ajudar a restaurar um carro velho que eu tinha. Ele estava entusiasmado e isso se tornou nossa rotina pelas 6 semanas seguintes. Depois da escola, ele vinha e nós brincávamos um pouco. Eu aproveitava todas as oportunidades para discutir meus valores com ele e nos tornamos amigos próximos. No entanto, quando o deixei em casa, meu foco mudou. Passei todo o meu tempo livre espionando o casal feliz. Com nossas contas bancárias congeladas pelos advogados, John e Tracy não conseguiam encontrar seu próprio lugar. Tracy estava hospedada com um de seus amigos restantes e John estava fazendo o mesmo. Eles frequentemente passavam as noites juntos antes de se separarem tarde da noite. Eventualmente, eu tinha estabelecido uma rotina consistente o suficiente para ligar para Jenny em uma quinta-feira à noite e informá-la de que a noite seguinte seria o momento. Ela fez arranjos para que as crianças ficassem com os pais dela durante a noite. Dirigi até a casa dela e estacionei na entrada da garagem. Depois de trocar um beijo nos lábios e um comentário, dei um a ele da minha parte, rolei uma velha motocicleta pertencente a John para fora do portão dos fundos e liguei a um quarteirão de distância da casa dela. Ao chegar na residência do amigo dele, examinei os arredores e silenciosamente desliguei o poste de luz com minha pistola de ar. Depois disso, eu simplesmente esperei nos arbustos ao lado da entrada da garagem do amigo dele.
Ele me pegou desprevenido ao se desviar de sua rotina habitual. Em vez de chegar de carro, ele apareceu de táxi 40 minutos depois. Ficou evidente quando vi seu guia instável enquanto descia a entrada da garagem que ele tinha bebido. Violência nunca foi minha inclinação. Meu senso de integridade exigia um confronto justo. Bem, relativamente justo, pelo menos. Tão justo quanto ter um caso com a esposa de um homem quando ele nem sabia da sua existência. Eu me posicionei na frente dele. Olá, Dom. Ele fez uma pausa, sua expressão congelou por um momento. Na luz fraca, pude ver a compreensão surgindo em seus olhos. A reação dele não foi o que eu esperava. Bem, dizem que a coragem pode enganar, certo? Bem, olha quem é, o cara que não conseguiu controlar sua mulher. Isso foi um erro grave da parte dele. Instantaneamente, minha intenção de conduzir um confronto contido desapareceu. O lado ofendido de mim levou a melhor. Um golpe rápido no queixo o jogou no chão, seus braços e joelhos sustentando seu peso. Depois disso, minhas memórias ficaram um tanto vagas. Mas durou muito tempo. Felizmente, a névoa vermelha se dissipou, permitindo-me completar a parte final do meu plano. Eu o peguei e o coloquei no meio da rua. Talvez as autoridades o tivessem confundido com outra vítima infeliz do ataque, talvez não. Voltei para a motocicleta e dirigi até um shopping center. Na penumbra, troquei de roupa e as descartei, junto com minhas luvas, em uma caçamba de lixo. Então, pedalei um quarteirão para longe da casa de Jen e empurrei a bicicleta de volta. Jen esperou ansiosamente meu retorno e me interrogou sobre como as coisas tinham acontecido. Ela não pareceu muito chateada por eu ter me desviado do plano na minha raiva. Pessoas chateadas geralmente não sorriem como gatos de Cheshire. Depois que ela tinha todos os detalhes sujos, eu me desculpei para usar o chuveiro dela e eliminar qualquer evidência potencial. Verifiquei meus dedos em busca de hematomas. Estava tudo bem. Enquanto eu enxaguava meu cabelo com os olhos fechados, senti uma brisa fresca seguida de pele quente. Um par de braços me envolveu por trás. Pensei que você não queria isso. Esqueça o que eu quero, você precisa disso. Você pegou o homem, agora precisa pegar a mulher dele. Virei-me rapidamente e nossos lábios se encontraram em um beijo. Cara, eu realmente precisava disso. Eventualmente nos afastamos um do outro. Além disso, quando os policiais vierem verificar sua história, preciso ter certeza de que somos totalmente críveis. Então, acabe com isso, seu grande idiota, e vá para o quarto. Fizemos amor, e eu adormeci. Acordei na penumbra antes do nascer do sol, sentindo o ar retornar para a cama e se aconchegar em mim. Sinto muito, Jen. Eu estava exausto ontem à noite. Espero que você não esteja muito chateado. Se foi você na segunda marcha, Deus me ajude se eu passar pela sua terceira. Deixe-me mostrar a você. Eu tive que demonstrar isso a ela. Depois disso, nós dois cochilamos novamente. Acordei com o cheiro do café da manhã e o som do café sendo trazido para nós. Ei, Dave, um idiota quebrou a janela traseira do seu carro ontem à noite. Já chamei a polícia. Isso foi acompanhado por uma piscadela maliciosa. De fato, a polícia chegou e registrou minha placa no banco de dados deles. Logo depois, foi associada a um incidente relatado de potencial agressão da noite anterior. Foi uma sorte que meu álibi e eu estivéssemos juntos em uma casa com um forte cheiro de intimidade. Nossa vizinha intrometida corroborou nosso relato, confirmando que meu carro estava estacionado lá durante o momento do ataque, assim como em várias ocasiões nas últimas semanas. Sem que ela soubesse, eu não estava no quarto de hóspedes como de costume. Nunca fui considerado um suspeito significativo. Encontrei Tracy mais uma vez, aproximadamente uma semana depois da noite difícil de seu parceiro. Ela ligou antes para me informar sobre sua intenção de recuperar o restante de seus pertences. Ao saber que tudo já havia sido doado para a caridade, ela expressou o desejo de falar mesmo assim. Quando notei seu carro parando do lado de fora, olhei pela janela e vi Tracy parada ao lado do veículo, absorta em uma ligação telefônica.
Quando ela finalmente bateu na porta, eu a cumprimentei ainda de roupão, o que provocou um olhar de desaprovação dela. No entanto, mantive uma expressão neutra enquanto a recebia para dentro. Depois de pedir seu telefone e bolsa, guardei-os no quarto de hóspedes e fechei a porta. Era evidente que ela suspeitava da minha vigilância em relação a quaisquer dispositivos de gravação em potencial. No entanto, considerando seu traje, parecia improvável que ela pudesse esconder um em sua pessoa. Nós nos acomodamos em cadeiras posicionadas em lados opostos da mesa da cozinha. Dave, quero que você saiba que fiz arranjos com um amigo. Se eu não ligar em 60 minutos, ela notificará a polícia. Reconheci sua medida prudente com um aceno de cabeça, mas escolhi permanecer em silêncio. Eu tinha algo a dizer a ela, e isso podia esperar. Dave, posso expressar o quanto estou arrependido sobre como nosso casamento terminou? Economize suas palavras, Tracy. Não tenho interesse em ficar sentado aqui enquanto você tenta aliviar sua culpa racionalizando por que tentou me machucar. O olhar no rosto dela não tinha preço, como se ela não pudesse me reconhecer. Tudo bem, Dave. Foi você quem atacou John, não foi? Sim, a surpresa dela era evidente. Ela claramente antecipou que eu negaria. O quê? O que é difícil de entender, Tracy? Você perguntou se eu o agredi, e eu admiti, fui eu. Mas por quê? Ele nunca fez nada com você. Vamos lá, Tracy. A infidelidade não poderia ter nublado seu julgamento tão rápido. Ver você com ele me destruiu. Isso me castrou, minou minha confiança como homem, me fez duvidar da minha capacidade de satisfazer uma mulher e me despojou do meu orgulho. Ela ficou surpresa. Parecia que ela não tinha considerado esse aspecto de suas ações. Essa é a consequência da infidelidade, sabia? Por fim, percebi que tinha duas opções. Eu poderia acabar como seu pai, um velho triste e solitário, desprovido de intimidade e propósito. Ou eu poderia lutar para sair do canto em que você e seu amante me encurralaram. Realmente te surpreende que eu tenha escolhido o caminho da resiliência, a única opção que me permite preservar meu senso de identidade? Sim, eu desmantelei seu relacionamento. E se necessário para minha dignidade, eu faria de novo. Você forçou esse confronto, Tracy. Só pode haver um vencedor. Para evitar que você e ele me arruinem, devo eliminar vocês dois. Essas palavras foram ditas com uma certeza tão calma e arrepiante que não permitiram dúvidas. Mas eu esperava que, ao me isolar de amigos, família e me custar meu emprego, você tivesse terminado comigo. John e eu simplesmente nos apaixonamos, Dave. Estava além do nosso controle. Certamente você se lembra de como é estar apaixonado, não é? Tracy, eu me lembro da conversa de 8 semanas atrás. Como mencionei então, talvez se apaixonar não estivesse sob seu controle, mas suas ações depois estavam. Se você tivesse se aproximado de mim e dito a Dave, desenvolvi sentimentos por outra pessoa, quero o divórcio. Eu teria ficado triste, mas teria respeitado sua decisão e lhe concedido liberdade, ou lutado para salvar nosso relacionamento, dependendo da minha escolha na época. No entanto, ao revelar suas intenções de uma maneira tão cruel, você iniciou um conflito, traindo tudo em que acredito e tudo em que pensei que você acreditava. E agora, Dave, você pode deixar John e eu vivermos em paz agora que você buscou sua vingança? Sim, eu acredito que posso, mesmo que seja apenas porque não consigo pensar em mais nada para destruir. Obrigado, Dave. Não fique tão aliviada, Tracy. Não sou eu com quem você deveria se preocupar. O que você quer dizer? Não, eu já me vinguei de Johnny Boy, mas a esposa dele ainda não começou com você. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado com ela. Ela é bem formidável, eu lhe asseguro. Naquele momento, uma voz feminina etérea desceu as escadas do quarto principal. Você está voltando para a cama, Dave? Você me fez uma promessa, não é? Quem é? Jane? Ela saiu correndo, apesar do meu aviso para não envolver mais a polícia. Subi as escadas e encontrei Jane completamente vestida. Ela me segurou até o tremor passar. Quanto a Tracy, ela é vanished.
Nunca mais tentei localizá-la ou alcançá-la. Como mencionei, eu sou Dave, e me sinto fantástico. Uma vez li que buscar vingança contra aqueles que te fizeram mal pode te deixar com uma sensação de vazio. Besteira. É o remédio mais potente para a depressão que já encontrei. Droga. É hora de deixar o passado para trás. É muito desgastante. Um novo começo me espera. Jen e eu nunca nos envolvemos romanticamente. Nós nos apoiamos um no outro para desabafar nossas frustrações regularmente, mas não havia a química necessária para progredir mais. No entanto, éramos amigos próximos e sempre cuidávamos um do outro. Com o nosso apoio combinado, Rob e Sarah se saíram bem. Eu mantive distância quando ela tinha namorados em potencial e me abstive de qualquer intimidade até que seus relacionamentos terminassem. Alguns deles se sentiam intimidados por mim, sabendo que se a maltratassem, teriam que responder a mim. Antes de pedi-la em casamento, um deles até buscou minha aprovação, que eu dei de bom grado. O casamento deles foi emocionante, e na ausência do pai dela, ela me pediu para acompanhá-la até o altar. Foi no casamento que ela me apresentou a uma velha amiga dela que tinha vindo de avião. Com meus próprios problemas resolvidos, eu estava emocionalmente estável o suficiente para buscar um relacionamento normal, e agora estou até considerando pedir para Jen me levar de presente no meu casamento. Por que não? Sem confrontar os dois trapaceiros eu teria conseguido seguir em frente e viver uma vida normal? Absolutamente não. Olá. Eu sou Tracy, e minha vida despencou nos últimos 2 anos. Embora eu pudesse justificar um pouco minhas ações daquela época, explicar o que fiz na semana passada será um pouco mais desafiador. Peço desculpas, vou esclarecer. Refletindo sobre isso, minha vida com Dave costumava ser boa, mas se tornou estagnada. A única emoção que restou foi minha primeira neta. Então, quando John começou a mostrar interesse em mim como mulher, eu me senti rejuvenescida, quase como uma adolescente novamente. Ele era atencioso e carinhoso, e ele me conquistou. No fundo, eu sabia que nosso relacionamento estava errado, mas era incrivelmente satisfatório. Nosso vínculo progrediu de conversas para encontros, e eventualmente, para intimidade física. A culpa raramente passava pela minha cabeça. Quando nos beijamos, eu já tinha certeza do meu amor por ele, e do dele por mim. Até fizemos planos de deixar nossos respectivos cônjuges e nos casar. Minha amiga Carol passou por um divórcio complicado e compartilhou como seu ex tomou o controle dos bens deles, tornando desafiador para ela até mesmo buscar ajuda jurídica. É por isso que John e eu discretamente assumimos o controle de tudo. Embora eu não tivesse certeza de como sua esposa reagiria, eu sabia que Dave não ficaria satisfeito. Nós tínhamos discutido o que constituía traição, e eu percebi que já estava muito além dessa linha antes de John e eu tornarmos nossas intenções públicas. Eu estava totalmente preparada para fornecer a Dave o que quer que os tribunais considerassem justo no acordo de divórcio. Meu principal objetivo era estar no controle e me proteger contra qualquer potencial reação negativa. Foi Carol quem levantou a questão se eu já tinha dormido com John. Eu realmente não gostava de fazer amor, mas uma mulher precisa se sentir desejada. Acredito que meu marido ainda me achava atraente. Ele frequentemente buscava afeição de mim. Se eu ainda sentisse o mesmo por Dave como sentia por John, talvez toda essa situação pudesse ter sido evitada. Carol plantou dúvidas em mim. E se John tivesse um instrumento pequeno ou não conseguisse aguentar por muito tempo? Quando eu realmente queria intimidade, eu queria que fosse agradável, não é mesmo? Nesta fase da minha vida, intimidade era mais sobre emoção do que ação física. Eu não esperava que John fosse tão experiente quanto Dave. Dave era atencioso, gentil e agradável. Esse tipo de pensamento levou ao fato de que eu eventualmente traí meu casamento. Meu primeiro encontro com John teve 2 objetivos: testá-lo e fortalecer nosso vínculo para os desafios que viriam. Para ser honesto comigo mesmo, eu queria ter certeza de que John estava comprometido com nossos planos. No fundo, eu sentia que ele era um tanto fraco de vontade. Eu entendo seus pensamentos. Eu já considerei a possibilidade de ser pego e enfrentar a ira de Dave? Eu já pensei sobre como isso afetaria meu pai e meus filhos? A resposta simples é não.
Nunca esperei ser pega, e mesmo se fosse, nunca esperei a reação extrema de Dave. Quanto às outras questões, eu simplesmente não as considerei. Certo? Nunca me comparei à minha mãe. Ela nos deixou quando eu era pequeno, então ela não era um fator para mim. Apesar de todas as consequências, quero deixar claro que a intimidade com John não era tão incrível quanto se poderia pensar. O instrumento dele era bom, mas estava muito aquém do nível de Dave. Embora ele tenha durado um tempo razoável, eu me senti desconfortável. No final, fingi que gostei, assim como eu costumava fazer com Dave. Homens e seus egos, honestamente. Ainda não consigo compreender como Dave descobriu meu ato solitário de infidelidade. Mas isso é inconsequente para mim agora. Testemunhar a dor em seus olhos quando ele entrou na sala me destruiu. Inicialmente, tentei racionalizar minhas ações, mas foi inútil. Dave nunca havia justificado tal traição. Minha culpa inicialmente se transformou em desafio, ainda que brevemente, antes de se dissipar. A percepção de que meu pai havia observado minha transgressão, somada às palavras de minha filha, me devastou. A tristeza refletida nos olhos da filha de John era igualmente agonizante. Nunca imaginei que meu marido fosse capaz de tamanha crueldade. Ao receber a ligação do hospital sobre a admissão de John, eu instintivamente soube que Dave estava envolvido. Apesar dos médicos atribuírem os ferimentos de John a um acidente de atropelamento e fuga, eu tinha crenças diferentes. Isso me levou a contatar a polícia, fornecendo o nome de Dave e o número da placa do veículo. No entanto, quando fiz o acompanhamento 2 dias depois, Dave não era mais considerado uma pessoa de interesse. É por isso que permaneci ao lado de John durante sua hospitalização de 1 semana. Eu entendi que ele precisava da minha proteção. Até 8 semanas atrás, se você tivesse me perguntado se meu Dave era capaz de tal coisa, eu teria negado firmemente. Mas por 15 minutos, no meu antigo quarto, eu vislumbrei um novo lado monstruoso de Dave. Um monstro que percebi que ajudei a criar. Um monstro capaz de crueldade sem limites. Eu tinha certeza de que era Dave. É por isso que, pouco antes de John receber alta, liguei para Dave e combinei de nos encontrar em nossa antiga casa. Isso tinha que acabar. Ele já não tinha se vingado o suficiente? John e eu estávamos arrasados. Isso não era o suficiente? Aproximar-me da porta da frente me encheu de tristeza, embora não tanto quanto a conversa iminente. Como o amor se transformou em inimizade tão rapidamente? Antes de tocar a campainha, liguei para Carol e a instruí a contatar a polícia se não tivesse notícias minhas dentro de 1 hora. Dave me cumprimentou na porta, vestido com seu hobby, o que me pareceu incomum. Seu rosto estava desprovido de expressão, enquanto ele me dava as boas-vindas para dentro. Quando ele pediu meu telefone e minha bolsa, eu me xinguei por não ter pensado em trazer um gravador. Mas então, questionei o ponto. Ele nunca confessou a agressão. Olhei brevemente para o estranho, que tinha sido parte da minha vida por 27 anos. O arrependimento tomou conta de mim por como nosso casamento tinha terminado. Eu esperava que, ao explicar meu lado da história, eu pudesse aliviar um pouco da dor dele e talvez suavizar sua postura. No entanto, ele me calou imediatamente, não demonstrando interesse algum em minhas explicações. Seu tom era áspero, sua expressão vazia. Quem era esse homem? Seu rosto e voz eram desconhecidos para mim. Fiquei surpreso quando ele casualmente confessou ter agredido John. Ao ouvir seu raciocínio, entendi precisamente seu motivo. Digamos que isso não aliviou minha culpa de forma alguma. Eu realmente não conseguia compreender por que Dave nutria tanta animosidade em relação a John. Ele rapidamente me esclareceu sobre o assunto. De repente, percebi o quão egocêntrico eu tinha me tornado, o que tinha nublado meu julgamento e me levado a justificar o inteiramente inaceitável. De repente, compreendi não apenas o motivo da nossa punição, mas também, a julgar pela expressão de Dave, que não tinha acabado. Incluir minha pergunta sobre se ele se lembrava do sentimento de amor era parte do meu discurso ensaiado. Sua resposta pareceu uma facada afiada no meu estômago. De que outra forma uma pessoa fundamentalmente decente poderia se sentir? Eu sabia que tinha que fugir.
Minha pergunta sobre potenciais represálias futuras era meramente para avaliar a extensão de suas intenções. Nunca imaginei que a esposa de John representasse uma ameaça física até os comentários de Dave. De repente, eu simpatizei com a situação dela, considerando o que eu faria se os papéis fossem invertidos. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que ela estava lá em cima. Eu rapidamente busquei John no hospital e, juntos, fugimos. Ambos os divórcios foram finalizados, e a papelada chegou à nossa caixa postal, a quilômetros de distância da minha nova residência. O estresse de viver incógnito, sem amigos e com medo constante era esmagador. Por fim, tínhamos algum dinheiro, mas o período de espera foi exaustivo. Nós lutamos para encontrar emprego, apenas conseguindo empregos imobiliários com base em comissão e com lacunas significativas na renda. John e eu nos casamos 6 meses depois, mas, em retrospecto, foi uma decisão precipitada nascida do desespero. Éramos como duas almas perdidas jogadas juntas, e casar parecia uma maneira de justificar a dor que havíamos infligido, especialmente a nós mesmos. Minha queda recente começou inocentemente. O único testículo restante de John nunca funcionou corretamente, tornando-o incapaz de fazer amor. Não podíamos pagar o tratamento de testosterona necessário para resolver o problema, o que o deixou mal-humorado, inseguro e ciumento. Vamos ser honestos, um casamento construído sobre infidelidade enfrenta luta árdua desde o começo. Seu humor irritável também me deixou hostil. Uma amiga sugeriu terapia de reposição hormonal porque isso resolveu um problema semelhante para ela. Hesitei por causa do custo esperado, mas ela explicou que, como uma em cada 2 mulheres com mais de 45 anos estava tomando, era muito mais acessível do que a terapia com testosterona. Após a visita ao médico, a vida milagrosamente voltou a um curso feliz. No entanto, meu médico me alertou que o medicamento tem um efeito colateral. Ele mencionou isso com um sorriso, como se fosse algo positivo. Mas quando isso acontece com a esposa de um homem que não consegue satisfazê-la, é incrivelmente destrutivo. De repente, me senti mais animada do que no 5º ano do meu casamento com Dave. Não tínhamos nenhuma proximidade com John. Aprendi rapidamente a esconder minhas ferramentas para o prazer de John, porque ele não gostava delas e tinha ciúmes de mim. Quando um colega no meu novo emprego começou a demonstrar interesse em mim, me vi incapaz de resistir. Apesar da diferença significativa de idade, fiquei lisonjeada com sua atenção. Manter nosso encontro em segredo foi incrivelmente estressante, especialmente por causa do ciúme intenso de John, o que tornou muito mais difícil do que lidar com as suspeitas de Dave. Nosso primeiro beijo pareceu estranhamente familiar para mim, como uma forte sensação de déjà vu, mas foi mais perturbador do que emocionante. Decidi não repetir mais o erro de trapacear. Depois de pensar muito, decidi por uma solução longe do ideal, acreditando que John deveria respeitar minhas necessidades. Então, na última quinta-feira à noite, sentei John e expliquei gentilmente que não estaria em casa na sexta-feira à noite, precisava procurar intimidade em outro lugar. Assegurei-lhe que seria imperceptível, puramente físico, e que o pouparia de quaisquer detalhes. Seu silêncio naquela quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã pareceu-me um acordo relutante. Após um breve encontro com meu novo amante, que logo adormeceu, senti-me envergonhado e voltei para casa, para nosso trailer, apenas para descobrir que John estava desaparecido. Ao amanhecer, o som das sirenes revelou a verdade cruel. John não estava mais lá. Mais uma vez, eu arruinei um homem. Enquanto me preparava para sua esperada vingança, fiquei surpreso ao encontrar apenas uma nota de suicídio e uma carta para seu advogado. Uma nota de suicídio foi enviada por e-mail para nossos amigos, o que os fez romper rapidamente seu relacionamento comigo. Enquanto isso, em uma carta para seu advogado, os beneficiários de seu seguro de vida e testamento foram alterados de mim para seus filhos. Percebi tarde demais as consequências de ferir o orgulho de um homem. Quando é que eu vou aprender?